Oi, eu sou o Tortos e eu sou péssimo em fazer introduções. Além disso, por mais que eu tenha um carinho especial por Raya e o Último Dragão, ainda assim eu não consigo deixar de pensar em como esse filme foi um erro colossal da Disney. Chega a ser engraçado porque é um pouco difícil explicar o motivo para essa animação ser um problema, já que tem tantas razões para isso que fica até difícil escolher uma só para começar. Então, para ser justo, deixa eu dar um elogio. Eu ainda gosto muito do fato do filme não ser um musical. Para muitos isso foi um problema e até um erro do estúdio, mas para mim foi um grande acerto, porque isso por si só já dá uma baita de um diferencial para esse filme. Mas vamos parar de fugir e encarar os fatos, de que até a animação desse filme foi um erro, já que o design de alguns personagens e o fato do filme ter várias cenas de ação com um belo potencial mostra como essa animação seria perfeita para ser feita em 2D. Por mais linda e realista que a animação do filme seja, ela meio que se resume só a isso. Beleza, realismo e uma água muito bem animada, não podemos esquecer disso. Mas risca esses itens que eu acabei de falar e não tem mais nada de interessante sobre a animação do filme. Agora, se isso fosse animado em uma série 2D com um orçamento considerável que a Disney costuma oferecer pros queridinhos dela, vixe nossa, Raya e o Último Dragão seria uma série com uma belíssima animação, seja de cenários, cenas de ação, design de personagens e por aí vai. Eu genuinamente acho que por ter sido 3D, ela acabou se limitando, já que as cenas de ação, como eu disse mais cedo, são boas, mas não te empolgam tanto. Agora, se fosse em 2D, com um pequeno upgrade, a história seria outra. E já que eu mencionei o nome História levemente até aqui, chegou um momento onde eu te digo que esse foi um dos grandes erros desse filme. A história no geral é divertida de assistir, mas podia ser muito mais do que isso, porque sendo honesto tinha muito potencial ali. O problema é que Raya e o Último Dragão tem muito plot realmente bom pra pouco tempo de filme, e por causa disso muita coisa não impacta o tanto que poderia impactar. Mas se esse filme fosse uma série, a coisa mudaria totalmente de rumo. Ao invés de 10 a 15 minutos da introdução do filme, metade de uma temporada seria introduzir aquele mundo, a região, a cultura e etc. E então, uma das coisas mais importantes também teriam nesses basicamente metade de temporada, o desenvolvimento melhor da, entre aspas, amizade entre a Namaari e a Raya. Aí sim, toda a parte da traição realmente funcionaria e impactaria bastante, e teria muito mais peso do que ela realmente teve. Eu acho que a época da Raya sozinha, viajando, poderia ter um episódio inteiro mostrando literalmente ela crescendo em busca de um jeito de resgatar todo mundo, além de desenvolver muito mais a brisa dela de não confiar em ninguém. A real é que essa história, com o tempo de uma série, poderia ser bem mais interessante, desde os personagens que a gente tem no filme, onde a maioria só são jogados na história e pronto, até mesmo na relação entre a Namaari e a Raya, poderiam ser bem mais desenvolvidas, assim como a lição que o filme tenta passar. E eu não posso me esquecer de que a história teria mais tempo para mostrar cada região com mais detalhes. Inclusive, esse é um outro erro gigantesco do filme, as regiões. Só que não me entenda mal, o erro do filme não foi a maravilhosa variedade de regiões. Na verdade, isso foi um acerto, afinal era sempre a mesma coisa, castelo, floresta e por aí vai. O erro foi as regiões terem sido colocadas num filme onde a gente mal vai ter tempo de explorar cada lugar, sendo que alguns a gente mal vai passar. A região basicamente é tipo, oi, cheguei, saí. Eu de verdade penso que cada região de Raya e o Último Dragão renderia metade de uma temporada inteira só focada em explorar e desenvolver cada parte de cada universo que eles ofereceram. E mesmo que o filme não aproveite os lugares, é incrível como mesmo assim você consegue sentir o potencial deles e consegue ver esses lugares sendo absurdamente desperdiçados. Eu só não sei se essa seria uma boa definição para os personagens do filme, ou até mesmo para a relação dos personagens, que na sua maioria só são jogados ali. Basicamente no filme a gente tem a Raya, que é a protagonista, tem a Sisu, que seria uma espécie de antagonista, e elas são basicamente a coisa mais importante, e pra ser honesto, se fosse só elas e o garoto do barco, tava ótimo. O problema é que a gente tem a Namaari, pra ser uma vilã meio que antagonista ao mesmo tempo, e junto disso ainda tínhamos um bebê ninja, e basicamente com 2 ou 3 macaquinhos, eu não lembro agora, e um cara gigante mais de bom coração. E adivinha só quantos desses personagens realmente têm um desenvolvimento decente? Exatamente, nenhum. A Raya até que tem lá sua evolução, mas ainda assim é meio feito nas coxas. A Namaari nem quero comentar, e o resto dos personagens só ocupam o tempo de tela sem necessidade e sem fazer valer a pena o tempo. Então, eu acredito ter mencionado a palavra vilão nesse vídeo até agora, né? Então, o vilão desse filme é a força da natureza. E eu não tô dizendo metaforicamente, ou retoricamente, ou teoricamente, e sim literalmente uma força da natureza. Eles nem mesmo se deram o trabalho de fazer uma forma física pro negócio. É só nuvens esquisitas e pronto.
a sensação de ameaça é zero, a imponência é negativa. E esse é um grande problema desse filme, porque tem muitos filmes da própria Disney mesmo, que até que meio que ficaram de lado, mas os vilões eram tão bons, que meio que se destacavam até acima do próprio filme. E tipo, tem vários exemplos, a Malévola mesmo é muito mais famosa do que a própria animação que ela tá. O Jafar basicamente é tão famoso quanto Aladdin, e é claro, o grande e lendário Scar, que é basicamente tão famoso quanto o Rei Leão. Só que aqui em Raya e o Último Dragão, a gente não sabe nem o nome dos vilões. Quer dizer, a gente até tem um nome pra eles, mas você simplesmente não lembra de tão esquecíveis e desinteressantes que eles são. E eu queria dizer que esse é o fim e que não tem mais o que reclamar, já teve vários motivos para esse filme ser um fracasso, mas até a maneira que esse filme foi lançado, dá pra dizer que foi um erro gigantesco. Na época esse filme saiu no cinema, o que, bom, se você sabe quando o filme saiu, você sabe que todo o mundo tava numa situação bem complicada. Mas tudo bem, se você não queria se arriscar em um cinema, dava pra você ver no Disney Plus por R$70. E se você quisesse ver de novo, bom, você sabe, né? E é engraçado eles terem cobrado um absurdo desses numa época tão complicada. Fora que já tinha o preço que você pagava pelo Disney Plus, que nunca foi barato e até hoje continua meio carinho. E é engraçado porque era só você esperar o filme sair do cinema que ele automaticamente seria colocado no Disney Plus de graça. Então era só uma questão de esperar. E eu sei que você pode pensar que métodos alternativos resolveriam esse problema. E sim, é uma boa ideia. Quer dizer, eu não estou incentivando, só estou dizendo que é uma razão aí, é um caminho. Exceto que praticamente ninguém sabia da existência desse filme, pois ele foi lançado no mesmo dia que o episódio final de WandaVision, que eu acho que eu nem preciso explicar a popularidade de WandaVision na época. Simplesmente qualquer coisa que fosse lançada naquele dia seria consumido. Então, basicamente, o filme ele não teve lá um dos melhores marketings do mundo, o que já não ajudou muito. Então, ninguém sabia que esse filme ia lançar, a não ser quem tava realmente esperando ou quem meio que gosta muito desse mundo de animações. E eu acho que com tudo isso eu consegui te dar uma noção do porquê Raya e o Último Dragão foi um fracasso colossal. E é triste porque se a única injustiça desse filme fosse ter sido lançado na época errada, era uma coisa. Mas esse filme ele tem tantos problemas dentro dele mesmo, seja a história, os personagens e várias outras coisinhas que tipo eu já citei aqui ou que nem vale a pena comentar, que no final das contas impedem esse filme de envelhecer tão bem igual a vários outros por aí. Mas eu acho que é isso por hoje, obrigado por assistir até aqui, deixa um like se você não deixou ainda, comenta alguma coisa, seja lá qual ela for, sei lá, comenta bolo de morango. E não se esquece de